Hoje o assunto é sobre o governo de João Goulart. O João Goulart, ele tinha sido ministro do Trabalho de Getúlio Vargas e agora ele era o vice de Jânio Quadros. O Jânio Quadros renunciou, ficou cerca de 7 meses, na presidência e, portanto, quem deveria assumir a presidência seria o João Goulart. Só que ele estava na China e aqui no Brasil houve uma movimentação, inclusive um veto dos militares para que ele não assumisse o poder, porque os militares entendiam que ele queria instaurar uma república sindicalista no país. O seu cunhado, o Leonel Brizola, ele estava lá no Rio Grande do Sul e estava mobilizando movimentações lá, manifestações para que o João Goulart assumisse o poder e que se cumprisse a Constituição e o que foi chamado de Batalha da Legalidade. Ou seja, devem permanecer aquilo que é legal, aquilo que a Constituição prevê, que é que o João Goulart assuma o poder. O Congresso, então, tem a decisão de implementar um regime parlamentarista, ou seja, ele poderia assumir, mas ele teria os seus poderes reduzidos. O João Goulart aceita e passa a fazer parte aí, sendo o novo presidente. É importante falarmos de alguns setores, como eles ficaram no período em que João Goulart ele passa a ser o presidente. Você tem as ligas camponesas, elas vão ressurgir, vão ver uma esperança para continuar sua luta na figura de João Goulart. Você tem também a União Nacional dos Estudantes ganhando muito protagonismo na época. Já na Igreja Católica, você tem alguns grupos que vão discordar daquilo que a Igreja estabeleceu, com algumas alas dentro da Igreja, mas à esquerda. É o caso da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos, que vai aí ter algumas ideias mais à esquerda, como, por exemplo, fazer justiça social, que é dar visibilidade aos pobres e atender essas pessoas carentes. Já tem outro grupo também na Igreja Católica, que é a JUC, que é a Juventude Universitária Católica, que, de certa forma, vão discordar com algumas coisas da Igreja por serem mais à esquerda. Você tem, então, alguns grupos que vão se aliar ao João Goulart, como, por exemplo, a ala dos militares nacionalistas. Aqui, nacionalista não são pessoas que, aquelas que nos dias de hoje usam camiseta do Brasil, e vão para Paulista, que essas pessoas estão mais ligadas à direita. Aqui, nacionalistas seriam pessoas à esquerda. Então, você tem sim um grupo dentro da ala militar que vai ser nacionalista. Você tem também intelectuais do partido, do governo de João Goulart. Inclusive, a burguesia nacional, no começo, vai se aliar, mas depois eles vão se afastar do governo, porque o governo vai ter uma postura que não vai estar adequada aos interesses da burguesia nacional. Então você tem também uma classe operária, que vai, de certa forma, se unir ao governo. A gente vai ver que acontecerão diversas manifestações, ao longo do período em que João Goulart estava como presidente. Você tem as reformas de base, que foi algo que ele queria estabelecer. E quais eram essas reformas? Eu vou resumir, vou falar um pouco sobre isso. O objetivo, por exemplo, era dar terra para aqueles que não tinham, eliminar essas diferenças aí da posse de terras. Como que o governo ia fazer isso? Ele ia conceder terras para quem não tem, desapropriando as pessoas que tinham terras. Essas pessoas elas receberiam depois, títulos do governo para poder receber essas terras. A questão o governo iria mudar, fazer uma pequena mudança na Constituição. Outra coisa que era bem polêmico para a época era a questão da reforma urbana, ou seja, o objetivo era fazer com que as pessoas que viviam de aluguel pudessem serem as donas daquelas casas. Então, eles queriam aí fazer essa alteração, essa mudança. E também eles queriam estender o voto, aos analfabetos que não tinham esse direito, inclusive também algumas baixas patentes das Forças Armadas, os inferiores das Forças Armadas, Você tem também uma interferência maior, do Estado na vida econômica. E, inclusive, você tem algumas nacionalizações de algumas empresas aí que o governo vai tentar implementar.
Você tem a expansão do monopólio da Petrobras, porque sempre o objetivo era reduzir as desigualdades. Essa é a bandeira da esquerda, né? Inclusive, vai ganhar muito destaque na figura de João Goulart. Você tem também as classes mais ricas se opondo, né? Porque eles vão ter, eles não vão querer perder aquilo que eles tinham, aquilo que eles possuíam. Você tem também os sindicatos aí aliados a João Goulart, como por exemplo a CGT, que era o Comando Geral dos Trabalhadores. Tem também a CNTI, que era a Confederação Nacional dos Trabalhadores das Indústrias, e as greves vão aumentar. Então, para comparação, em 1958 você tem 31 greves, já em 1963 são cerca de 172 greves, é muita coisa. Então, o governo ele tinha essa intenção, né, de estimular essas greves para que ele pudesse dizer que ele estava recebendo apoio dessas pessoas. Você tem um avanço do PTB, que era o partido que vai ganhar mais espaço, porque ele vai abarcar parte daqueles que eram do Partido Comunista. Inclusive, quando a esquerda ela tem uma diferença ali entre eles, surge o PCdoB, né, que era o mesmo que o PCB, só que agora com outra sigla. A UDN vai ter menos participação, não vai ter tanta representatividade no governo de João Goulart, porém, a UDN vai auxiliar os militares quando eles tomam o poder. Já nas Forças Armadas, o que circulava era, eles tinham receio de que essas pessoas aliadas a João Goulart, todas essas movimentações, as ligas camponesas, todas essas revoltas, culminariam no comunismo aqui no Brasil. Muita gente diz que isso é balela, que isso é mentira, que isso nunca vai acontecer, que nunca aconteceu, mas o fato é que o mundo vivia a Guerra Fria. Então, é um momento que a gente não pode ignorar, né? Ela de fato aconteceu e sim, os Estados Unidos estavam ali indiretamente em confronto com a União Soviética. Inclusive, tem um livro que chama 1964, O Elo Perdido. Eu vou fazer um resuminho dele aqui no canal, mas só abrindo um parênteses, esse livro mostra alguns documentos da polícia secreta da Tchecoslováquia que trouxeram alguns agentes aqui para o Brasil. E em um momento desse livro mostra que foram eles que financiaram o jornal da Liga Camponesa da época. Então eles apoiaram essas revoltas todas. No livro tá bem detalhado, né? Mas a minha intenção é só falar, né? Abrir esse parênteses para falar desse financiamento dos jornais da época. Então, seguindo, nós temos também outros aliados das Forças Armadas, que foi o IPES e o IBAD. E também você tem o término do regime parlamentarista. Cerca de 9,5 milhões de pessoas disseram não ao parlamentarismo e, portanto, volta ao presidencialismo. O presidente João Goulart, ele instala o plano trienal pelo Celso Furtado. O que era esse plano? Ele tinha a intenção de combinar o crescimento urbano e as reformas sociais. Você tem também, esse plano vai prever uma reforma agrária. Esse plano vai fracassar, não vai dar certo. E você tem, então, de certa forma, uma crise econômica, né? O país não estava indo bem nesse sentido, nesse aspecto. Você tem o João Goulart também adotando uma postura mais radical. O Goulart vai começar a governar por decretos. Ele vai assinar em um dos comícios, o comício mais famoso, que foi o comício de 13 de março, que aconteceu no Rio de Janeiro. Ele vai assinar 2 decretos nesse momento. O primeiro foi desapropriação das refinarias e o outro foi o decretos da Superintendência da Reforma Agrária. Então, você tem nesse comício cerca de 150 mil pessoas. A ideia de João Goulart era mostrar essa força, né, e aos poucos implementando as suas reformas. Você tem as ligas camponesas também tendo uma outra postura, uma postura mais incisiva, né, mais ativa, mais radical. Você tem também o período, né, uma reação aí a essa intensidade nas revoltas das ligas camponesas e dos comícios. Você tem a união da Marcha com Deus pela Família e pela Liberdade, que reuniu muito mais pessoas, que foram cerca de 500 mil em São Paulo, e você vai ter faixas naquele momento dizendo: não seremos Nova Cuba.
né, que foi dizendo o seguinte: a gente não quer que seja implementado o mesmo que aconteceu lá em Cuba. Então as pessoas, por que elas sabiam disso? Porque existia a imprensa. A imprensa, ela não estava engajada com a esquerda nessa época. Então a imprensa noticiava o que de fato acontecia, né? Então as pessoas começaram a ter receio disso acontecer a mesma coisa aqui no Brasil. O povo deu resposta de que jamais se associará a regimes materialistas que negam a existência de Deus. Vários oradores representando as classes operária, comerciária, donas de casa e o clero foram unânimes em reafirmar a sua alegria, exaltando o feito glorioso das Forças Armadas. Outra situação foi a revolta dos marinheiros. Muitos revoltosos foram até o sindicato dos metalúrgicos, né, fazer as suas reivindicações, e eles foram reprimidos pelo Silvio Mota. Só que o Silvio Mota, ele se sentiu desprestigiado diante da postura do governo. Então ele pede demissão, o governo coloca o nome de Paulo Rodrigues, ele assume com uma postura mais tranquila, querendo apaziguar os ânimos, mas diz que ninguém seria preso dessa revolta. Todos que participaram não ia acontecer em nada. Então, os militares entendem como uma afronta à hierarquia deles, né? E aí você tem as tropas de Olímpio Mourão Filho se mobilizando, né? Eles saem lá da sede que era em Juiz de Fora e eles vão se deslocar para o Rio de Janeiro, né? Então você tem o João Goulart, ele vai viajar para Brasília e você tem o senador Auro Moura declarando vaga o cargo da presidência, né? Ou seja, algo muito estranho, porque o João Goulart ainda estava no Brasil. Só que o João Goulart não oferece nenhum tipo de resistência, ele não convoca os seus aliados para ter aí um embate, né, talvez. E você tem também o Brizola tentando aí fazer alguma movimentação, alguma manifestação, mas sem sucesso. Esses grupos, eles vão só reagir cerca de 1 ano e meio depois que os militares assumem o poder. Então, no dia 31 de março de 64, os militares tomam o poder no Brasil e passam a governar. Só que esses assuntos eu vou deixar para outro vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.